Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Continuidade a partir, não sei se vocês lembram da última aula, não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma questão e querem de repente tirar agora. Se quiser, aproveite porque a gente já começa de repente a partir da dúvida ou do comentário, né? Pode. Eu achei bacana, uma que da minha esposa fazendo, que eu entendi uma coisa, perguntei outra, ela me explicou do jeito certo. Uma coisa que eu imaginei, não, está errado, é assim, então foi interessante, entendeu? Sim. Aí ela me explicou, agora eu entendi, não estou explicando. Então assim, foi muito bacana isso que a gente está estudando e um trocando ideia com o outro, entendeu? Um ajudando o outro. Aí você está privilegiado, né? Porque os dois, o casal, tem essa interação, né? Essa questão de e participando de aulas, né? Diferente, então, que você aprendeu lá, que você ouviu. E é interessante, amados, o grupo do WhatsApp tem essa finalidade, ou pelo menos a nossa proposta é essa, é que vocês, fora da sala de aula, possam lá também continuar, né? Continuar a aula. Então, eu estou disponível lá, deixar até gravado para os demais também. Sabem, a gente já dá essa informação desde o começo, mas eu sei que às vezes não tem o hábito de interagir, correria do dia a dia e tal. Mas eu não sei como que é o dia a dia de vocês, se vocês têm o hábito de estar lendo, né? Inclusive o livro didático, desde o começo de cada matéria, eu sempre vou bater nessa tecla, mas só para lembrar. Por exemplo, vocês têm aí, acho que nessa matéria, 10 páginas, se não me falha a memória, dessa matéria hermenêutica, no livro didático de vocês. Então, qual é a sugestão? Pelo menos toda semana, leiam lá 2 páginas. E vocês, de repente, lendo a página lá, tendo alguma dúvida, manda no WhatsApp lá, no grupo. No grupo seria bom, porque às vezes a dúvida de uma vai contribuir para o outro também. Que o outro talvez não estava pensando, mas opa, eu também isso aqui, eu tenho dúvida. E vocês mesmos têm a liberdade, de repente, de um ajudar o outro lá. Estava estudando, teve a clareza. Se tiver alguma questão, a gente vai encaminhando, a gente vai tentando ajeitar lá algum pensamento, se não tiver assim tão adequado. Mas assim, para que a gente interaja, para que a gente não fique somente aqui com 1 horinha, 1h10 e tal, um tempo aí que a gente tem de se reunir aqui uma vez na semana. Então façam isso, porque nem todo mundo tem o privilégio de ter a esposa, um irmão, um filho, um pai, enfim, alguém da família estudando também, que aí é benção, porque a aula continua lá, trabalhando junto, então a aula continua. Então façam isso também, tá? Então joga lá as perguntas, eu estou disponível para vocês 5 dias na semana, irmãos, das 10 da manhã até as 18 horas, segunda a sexta, não faço extra, segunda a sexta, 10 da manhã, pior que faço. Mas eu tenho dificuldade no final de semana que a gente reserva, mais para a família e descanso, enfim. Das 10 da manhã às 18 horas de segunda a sexta, mandando um WhatsApp lá, mandando uma mensagem, possivelmente logo em seguida eu estou respondendo. Dificilmente eu deixo para outro dia, tá bom? Então vamos fazer isso aí, vamos esticar um pouco mais, o chiclete teológico. Bora lá então? Vamos continuar? Ou tem mais alguma questão, comentário, pergunta? Não? Posso continuar? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de como nós podemos. Não é que isso é uma regra, não é que, por exemplo, isso aqui é um versículo, Não é assim, eu vou ler 10 versículos, André, eu tenho que fazer isso versículo a versículo. Não, necessariamente não. Não é uma regra, tá? Mas eu só vou trazer para mostrar para vocês a possibilidade que nós temos de como nós podemos extrair, de cada texto, cada versículo, frase, palavras, a gente pode ali extrair algo mais, do que somente ler superficialmente. Mas a gente precisa lembrar o seguinte: tem regras que a gente já falou e essas regras precisam estar claras.
a gente vai percebendo aula a aula que essas regras, elas funcionam mesmo, elas colocando em prática, elas fazem todo sentido. Quando elas não são colocadas em prática, de fato, há os erros, né? Observação, interpretação e aplicação. Vou repetir várias vezes até que grude na mente de vocês, tá? Depois vira automático, irmãos. É igual quando a gente estava aprendendo, era menininho lá, estava aprendendo a dirigir, lembra? Eita, aquele negócio, embreagem, freio aqui e tal, né? E marcha, aquela coisa. Depois, né? Dirige assim, tomando Coca-Cola, falando no celular e dirige. Não deve, né? Mas só para, como é tão natural, se torna tão natural os movimentos, você já não pensa mais, né? Porque o cérebro ele já tem aquelas pré-informações e você já vai fazendo quase que no automático. Então, quando a gente também começa a utilizar essas regras aqui que a gente está aprendendo, depois fica algo quase que natural. Você vai ler, né? Sua mente já está treinada e você já vai tendo aqueles passos automaticamente. Você não precisa pensar, opa, preciso ler direito, preciso observar, interpretar e aplicar. Não, você vai fazendo isso naturalmente, porque você foi treinado, você exercitou. Então, mas até que isso não aconteça, a gente vai fazendo isso aí. Então, só para confirmar, não é necessário todos os versículos a gente fazer isso. Só estou trazendo isso para mostrar como nós podemos extrair, então, algumas informações, como a gente precisa dar atenção, inclusive, né? Estava lendo aqui na aula anterior a essa, lá em Jeremias, tinha uma palavra lá que era aquelas versões ruins, né? Que a gente tem, Almeida Revista Corrigida, estava lá, vocês agiram, ou vocês houveram comigo, Deus falando através de Jeremias, aleivosissimamente. Olha a palavra, irmãos. Eu falei, o quê? Nem eu lembrava que era isso. Estava estudando hoje à tarde, fui lá ver, eu falei, olha só, né? Então, às vezes a gente está lendo aqui, a palavra talvez não é muito familiar e a gente precisa, então, estar dando atenção. Não é que a gente vai lendo, não, vai lendo aí, depois você entende. Não, se é uma palavra, se é uma expressão que não é clara, então a gente para ali, vamos fazer aquilo lá que a gente aprendeu. Se é uma questão de cultural, uma expressão idiomática, a gente vai ver o que é expressão idiomática, então a gente vai tentar descobrir o que é aquilo. Vamos lá no comentário da cultura. Não, se é uma questão só da palavra aqui que está meio, né, que eu não uso, não é hábito, não sei o que significa, dicionário de língua portuguesa. Então a gente vai lá, tal, façam o que eu faço, se vocês entenderem que é bom fazer isso. Na Bíblia, tem lá uma palavra lá, nessa tradução aqui minha, essa versão, né, que não é boa, eu coloco lá a palavra simplificada. Quando eu vou ler novamente, né, não sei se eu consigo, deixa eu ver se tem algum aqui. Que onde a gente abre aqui, tá. A página que abri nessa Bíblia aqui, irmão, tem alguma coisa, algum estudo aqui, viu? Pode ter certeza. 20 anos manuseando a mesma Bíblia, né? Então deve ter um bocado de coisa interessante aqui. Por exemplo, aqui, capítulo 28 de Provérbios, tem aqui o verso de número 8. Tá lá, o que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, ajunta-se para o que compadece do pobre. Então, primeiro, usura já é uma palavra que eu acho que não é tão comum, nem todo mundo sabe o que é usura, né? E onzena, falei, o que é isso? Aí fui lá saber o que era onzena. Então, os juros de 11%. Usura é juros, mas usura de onzena é 11%. Então, coloquei aqui, está escrito aqui embaixo, o rodapé. Façam isso. Vocês vão ter uma Bíblia que ninguém tem no mundo, só vocês, porque tem um comentário de vocês, ninguém tem uma Bíblia igual a essa aqui. Jamais. Essa Bíblia aqui é única em toda a face da terra. Tem observações minhas, comentários meus, né? Tem todas essas anotações aí. Então, tomem esse hábito, anotações. É que agora está escuro, mas na aula aqui também façam isso. Tem um caderninho aí, acho que quase todos vocês têm. Anotem, isso vai enriquecendo. A memória não dá conta de absorver tudo, irmãos, tá? Principalmente agora, vocês cansados o dia todo do trabalho, né? Sentaram aqui, alguns tomaram banho, comeram aquela pratada, né, o Emerson? O senhor está me revelando aqui, mano. Aquela montanha que você teve fé para falar, montanha, passa daqui para cá, né, irmão? Então, assim, cansado do dia a dia, e relaxar o corpo aí. Às vezes fica meio sonolento, a mente vai falhando e tal. Então, anotação. Quando puder anotar, anotem na Bíblia também. Façam isso. Mas vamos lá, só umas dicasinhas para a gente ver se consegue absorver ao máximo, sabe? Como uma esponja absorve o líquido. Vamos lá, então, Gálatas capítulo capítulo 1, versículo de número 8. Está enxergando aí, varão? Estou na tua frente, está tranquilo? Vamos lá. Gálatas 1 e 8, né?
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Um versículozinho. Então olha a possibilidade nossa aqui, ó. Opa, rapaz, que o negócio está desvanecendo aqui, tem que... Pronto. Mas, vírgula, respiração, né? Ainda que nós... Quem estava falando isso aqui? Quem era? Lembra aquelas perguntas que a gente faz? Lembram? Lembram ou não? Aquelas perguntas, quem escreveu, o que escreveu, como escreveu, para quem escreveu. Lembra? Olha só. Então, na verdade, não é nem esse versículo em si que a gente tem que fazer essa pergunta. O que eu estou lendo? Gálatas. Quem é o autor de Gálatas? Quem foi o autor de Gálatas? Quem escreveu Gálatas? Paulo, o apóstolo. Quem eram os Gálatas? Qual a região? Região tal. Ah, os Gálatas eram igreja? Não, não eram igreja. Se eu ler lá o capítulo 1, acho que é verso 1 ou 2, acho que é 1 mesmo, vai estar dizendo lá, as igrejas da Galácia. Então é um grupo de igreja naquela região, né? Tá, então quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu? Então, por que Paulo escreve essa carta? Qual é o tema? Paulo vai falar sobre a justificação pela fé, vai combater alguns missionários judaicos, né? Judeus lá que foram perturbar a vida dos irmãos, dizendo que esses irmãos eles teriam que guardar também a lei de Moisés, que o evangelho só, o anúncio que Paulo estava fazendo não era suficiente, a fé, a graça, eles também teriam que guardar as leis de Moisés para serem salvos. E aí Paulo escreve para combater então esse ensino. Então a gente já montei o cenário aqui, eu já tenho informações que vão contribuir para eu compreender a mensagem de Paulo. Então o ideal é que se faça isso. Vou ler Efésios, mesma coisa. Vou ler 1 aos Coríntios, entenda todo o contexto. Isso vai contribuindo, a gente vai trazendo mais elementos para o cenário ser montado e a gente tem uma visão mais ampla. Tem informações corretas e mais informações que a gente entende um todo, não é, irmãos? Que não é só aquele versículozinho pinçado, não é só aquela palavra, é a gente entender o todo. Nosso propósito é entender toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tudo que Deus revelou lá no Antigo Testamento, Novo Testamento e por aí vai. Então vamos mergulhar de cabeça, né? Mergulhar de verdade aí nas Escrituras Sagradas. E vamos lá, parece que alguns já ficaram cansados, só de eu falar que tem que fazer tudo isso. Nós, quem nós? Né? Paulo está dizendo, ou ele mesmo, Paulo, ou qualquer outro apóstolo. Então, ainda que ele ou qualquer outro apóstolo, né, pregasse, ele diz assim, não deveria aceitar se fosse outro evangelho. Mas vamos lá. Ou mesmo anjo, Paulo não estava se referindo ao anjo de Deus. Ele está falando, mesmo que nós, outro apóstolo, ou um anjo de Deus pregue. Não, ele não está se referindo porque seria impossível um anjo de Deus pregar algo que não fosse, né, a verdade de Deus. Mesmo porque os anjos, eles só executam, eles não fazem o que eles querem. Eles não saem do céu e dizem assim, vou lá dar um rolezinho na terra, né, e vou lá ver se eu pego um e faço isso, faço aquilo. Não, os anjos são seres executores, serviçais executores, e executam assim fielmente o que Deus os ordena. Eles não alteram em nada, eles não pregam o evangelho, já começa por aí. Anjo não prega evangelho, anjo não vem aqui para falar ao homem a respeito do evangelho. Quando a gente pega lá Atos dos Apóstolos, capítulo 10, se não me falha a memória, por exemplo, um anjo vai a Pedro e diz, Pedro, é o seguinte, você vai lá na casa de Cornélio e vai lá e prega o evangelho. Então um anjo até vem, né, como mensageiro de Deus para dar esse toque para Pedro, mas ele não prega o evangelho, tá certo? 1 Pedro, inclusive falando de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 12, vai dizer que os anjos até queriam pregar o evangelho, mas não foi destinado a eles essa tarefa. Então o anjo não prega evangelho. Só por que Paulo fala isso? Porque lá em 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, olha o que eu estou fazendo, irmãos, pegando os textos para construir a ideia aqui, não é? Eu não estou extraindo apenas de um versículo ou apenas aqui dessa informação, eu estou pegando um todo. O que a Bíblia fala lá em Atos a respeito disso? O que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios a respeito disso? Percebam que eu estou pegando um todo aqui para não tirar uma conclusão apenas baseada em uma palavra, de um versículo e de um livro. A gente constrói assim, a gente vai elaborando as ideias assim. Onde tiver na Bíblia assunto que fale sobre isso, eu preciso estar lá buscando para construir, né,
E aí eu tenho mais material, como eu disse, para tirar a conclusão, e possivelmente a conclusão vai ser correta, porque não haverá contradição nenhuma. E nem sempre uma única palavra, um único versículo, ou naquele único livro vai estar a totalidade daquele conceito ou daquela ideia. Percebam, né, que a gente precisa estar vendo esse todo aí, tá? Então vamos lá. Um anjo, eu não falei em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo disse que Satanás se transfigura em anjo de luz, em anjo de Deus, melhor dizendo, né? Ele se transfigura, por isso que diz assim, outro anjo. Até os seus ministros parecem ser ministros de justiça. Então Paulo vai trazendo essa questão aí, por isso que a gente entende aqui, ó. Satanás era um anjo e arrastou um terço dos anjos do céu. Olha, quando eu conheço as doutrinas da Bíblia, isso também vai me favorecer para que eu interprete textos da Bíblia. Se eu estudo, se eu conheço a angelologia, que é estudo dos anjos, eu vou saber, ter informação que os demônios também são anjos, né? A categoria angélica, a natureza deles é angélica, são anjos, só que são anjos rebeldes, corrompidos, inglórios, enfim, né? Então toda vez que aparece anjo, não quer dizer que é um anjo de Deus, e também nem sempre quer dizer que é um anjo, que é um demônio, porque lá em Apocalipse capítulo 3, por exemplo, as cartas são direcionadas ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, não tem? Ao anjo da igreja. Quem é esse anjo da igreja? É o pastor da igreja, é o líder da igreja, porque a palavra anjo, né, no hebraico e no grego tem o mesmo significado, que é mensageiro, tá? Entre outros semelhantes, mas mensageiro. Então lá, por exemplo, em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, aparece lá anjo referindo-se ao mensageiro da igreja, que é o líder, o pastor. Só para a gente entender que, tomar cuidado, a palavra é a mesma, mas não está se referindo à mesma pessoa, à mesma coisa, enfim. Vamos lá, né? Então, mais ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além, né? Quando opiniões humanas recebem mais valor do que o que Deus disse. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Nós precisamos, ao máximo, ficar na simplicidade da leitura literal da Bíblia. Porque tem gente que fica procurando assim, pelo em ovo, né? Tem gente que fica procurando um significado que o negócio já está claro lá. Não, mas ele quer um negócio a mais. Deixa eu ver o que está por trás das linhas, ou entre as linhas, ou por trás do versículo. Não, se aqui, procura aqui o significado, procura aqui o sentido, procura aqui o ensino, de uma forma simples e literal. Se isso for possível, ótimo, né? Já evita mais trabalho e evita até você inventar ou enfeitar o pavão, que a gente gosta. A gente gosta desse negócio, né? Às vezes a simplicidade para nós não tem muita graça, né? Mas se a Bíblia traz isso muito claro, fica com a simplicidade, fica ali, não vá além não, né? Não procure coisas onde Deus não falou, não procure a voz de Deus onde Ele não falou. Então, Paulo vai dizendo aqui, ó, o Evangelho que vá além do que vos temos pregado. Aquele que ensinar a Bíblia de forma alterada, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, Apocalipse 22 e 19, apesar que esse texto aqui, ele vai se referir especificamente ao livro de Apocalipse, mas também, de alguma maneira, ele é válido, né, para qualquer parte da Bíblia, que a gente não pode estar alterando, adulterando. Vocês lembram do vídeo lá do adulterar? Né? Mas não é o adulterar daquele jeito, é adulterar, modificar, né, irmão? Então, só para a gente entender também, olha só, a mesma palavra, ela é empregada de forma diferente, ela tem significados diferentes também. Então, a língua portuguesa nos dá essa dinâmica. Nas línguas originais já a gente não tem tanto essa questão. É por isso que, quando a gente estuda as línguas originais, a gente vai perceber que lá a expressão, a língua portuguesa, melhor dizendo, não consegue expressar os originais. Porque, por exemplo, na língua portuguesa é assim, manga. Eu falo assim para vocês, manga, o que vocês entendem? Manga. Fruta, manga. Mas essa palavra manga se emprega em outra coisa que não seja fruta, manga? Camisa? Né? Então perceba que a mesma palavra, dependendo, ela pode ser empregada para se referir a coisas diferentes. Nos originais já não tem isso. A gente vai depois ver alguns exemplos desses, tá bom? Então, mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que pregar e ensinar aquilo que a Bíblia de fato
ela fala, e Paulo adverte isso aqui, tá? Então vamos lá de novo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. É uma palavra que eu entendo não ser também de conhecimento, né, de todo mundo. Vocês sabem o que significa anátema? É uma pergunta ou é uma afirmação? É uma afirmação. Na vida do Senhor. Não estão lendo aqui não, né? Vocês estão falando aí. Ah, tá bom. Não, porque aqui explica, mas amaldiçoado, né? Já viu isso? Na Bíblia, em outro local, alguém pregando, você mesmo estudou, varão? Já leu lá, então? Então, mas não é uma palavra que a primeira olhada você tem o significado, a não ser que já tenha estudado, né? Então, olha a importância também da gente estudar as palavras. No grego a palavra indica uma pessoa excluída do favor divino e entregue à destruição. No Antigo Testamento também, embora a gente está falando do grego, mas no Antigo Testamento também tem essa palavra anátema, né? Traduzido em português anátema, que era coisas destinadas à destruição. Lembra do Acã, lá em Josué, se não me falha a memória, não é? Acã lá que diz o anátema, quer dizer, eles conquistaram lá uma guerra e Deus deu ordem para que eles pegassem algumas coisas e destinassem à destruição, era o anátema, e por ele não fazer isso, foi lá, trouxe o juízo de Deus sobre todo mundo, né? Então a palavra aqui, só para a gente entender, ó, que em um versículo, olha só como nós temos algumas informações, né, que a gente precisa ter clara para estar compreendendo aí. Bora lá. Gálatas, ainda em Gálatas, capítulo 3, verso 24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, assim a lei. Qual lei Paulo estava se referindo? A lei moral, os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, escritos pelo dedo de Deus, né? Então ele dá referência aqui. Por que Paulo está falando da lei no sentido moral? Porque quem que foi o nosso tutor? A lei moral. Havia 3 aspectos na lei no Antigo Testamento. Não eram 3 leis, a lei era uma só. Lei de Deus, ou também chamada de lei de Moisés, né? É a mesma. O aspecto cerimonial, o aspecto civil e o aspecto moral. O que é o aspecto cerimonial da lei? Havia regras, ordenanças, para que aqueles que fossem se aproximar de Deus, cometessem pecado, tivesse lá alguma questão, para se aproximar de Deus, eles teriam que oferecer uma oferta A, uma oferta B, né? Tivesse um contato com o morto, teria que fazer isso, assado. Se tivesse lá uma doença, teria que ir até o sumo sacerdote, ser avaliado e depois disso oferecer um outro sacrifício. Era a lei cerimonial. Para as pessoas cultuarem a Deus, tinha que seguir toda aquela cerimônia, todos aqueles rituais. Então, essa é a lei cerimonial. Essa lei, ela foi abolida, tá certo? Ela não é aplicada mais a nós, porque todas essas leis eram pedagógicas, queriam ensinar. Deus estava querendo ensinar que para se relacionar com Ele, teria que ser santo. Então, pegava todas essas questões que elas representavam, né? Por exemplo, a lepra representava o pecado. Não é que todo mundo que tinha lepra porque tinha pecado, mas era utilizada essa figura para se referir ao pecado, à lepra, né? Entre outras coisas. Então Deus queria ensinar, para se relacionar comigo tem que ser santo. Teve contato com o morto, mas Deus é o Deus da vida. Então você precisa, né, entender que os sacrifícios, irmãos, quando a gente lê Levítico, aquele livro lá que a gente não gosta de ler, principalmente quando vem aquela lista de nomes, que fulano gerou ciclano, que Beltrano gerou não sei quem, aquelas línguas estranhas no final que a gente não consegue nem falar direito, né? Aqueles nomes complicados. Mas esses livros, eles vêm trazendo para nós esse ensinamento. Deus estava formando um caráter, pretendendo formar uma consciência, melhor dizendo, na nação de Israel, tá? Então, o Antigo Testamento é uma lei que ela apontava para Cristo. Tudo que havia na lei do Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, Cristo é aquele que cumpre a lei cerimonial, porque ele se oferece como sacrifício. Todos aqueles animais, aqueles rituais não apagavam, não perdoavam pecados, irmãos. Nenhum deles. Eles só apontavam para Cristo. Quando a gente lê Gálatas, quando a gente lê algumas passagens de Colossenses, quando a gente lê o livro de Hebreus, tá? Esses livros vão tratar sobre isso.
Então, se vocês querem saber sobre legalismo, né, salvação pelas obras, que essas heresias estão por aí ainda, infelizmente, vocês precisam conhecer esses livros aí que vão tratar sobre isso. E Paulo está se referindo, lembra que ele está tratando, ele está corrigindo uma heresia lá na igreja dos Gálatas, que é o legalismo. Eu acho que eu nem falei isso aí, né? Então, o legalismo é isso, que vocês precisam observar a lei, que a lei precisa ser observada. Olha só como nós temos algumas igrejas hoje, ou algumas mensagens dentro de igrejas evangélicas, que não chega exatamente a falar, a declarar isso, né? Você precisa guardar o sábado, apesar que tem umas aí que sim, né? Mas essas aí já são identificadas facilmente como um movimento herético, tá? Não só guardar o sábado, mas tem igreja, ou melhor, igreja evangélica, tem algumas mensagens que passam a ideia de que se a pessoa não fizer isso, isso e aquilo, não vai ter o favor de Deus, né? E para você alcançar o favor de Deus, você tem lá que subir monte, fazer campanha, cumprir o voto, um bocado de coisa. Desconsideram a doutrina da graça. Estão querendo quase que trazer a estrutura e a proposta da antiga aliança para um comportamento. Todas as vezes que a gente estudar o Antigo Testamento, muito cuidado, irmãos. Acho que eu já falei isso para vocês, não vou falar outras vezes. A gente precisa fazer um link com o Novo Testamento. Antes que a gente extraia qualquer... E eu estou estudando agora, já faz mais de ano, né, junto com a turma aí, que é um curso que a gente tem, é de quarta-feira, mas é o online. A gente está estudando toda a Bíblia, 66 livros. A gente ainda está no Antigo Testamento. Entramos em Jeremias hoje. Então, assim, antes que a gente extraia qualquer lição do Antigo Testamento, a gente precisa entender se o Novo Testamento confirma esse ensinamento. Porque o Antigo Testamento cumpriu um propósito para um povo específico, que eram os judeus. Nós não somos judeus, irmãos. Nós não vivemos sob a antiga aliança. Inclusive, nós vivemos sob uma aliança superior, que é a aliança feita por Cristo, pelo seu sangue, tá certo? Tudo aquilo teve uma finalidade, e isso, inclusive, Paulo vai dizer em Gálatas, né? A finalidade é o que nós, aliás, é o que nós estamos lendo aqui, mas tem os textos em Gálatas aqui, capítulo 3, fala que esse Antigo Testamento, essa antiga aliança, apontava para Cristo. Cristo é o cumprimento disso, tá certo? Então, muito cuidado. Igreja que prega muito Antigo Testamento, eu fico muito desconfiado, porque possivelmente eles não estão expressando o Evangelho de Cristo, não estão falando da salvação pela graça, não sabem o que é a graça, que também não é um extremo de licenciosidade para fazer o que quer, não é bem por aí também, né, que existe a lei. O Novo Testamento vai dizer, não é que a gente não tem lei, a nossa lei é a lei de Cristo, é o amor é a pauta para a gente fazer as coisas, decidir as coisas. Já não é mais a questão do Antigo Testamento de pode ou não pode. Então, assim, isso é recorrente. As pessoas vêm perguntar aos alunos, enfim, pode isso, pode aquilo, pode isso, professor, pode aquilo. Eu falei, calma aí, não é bem por aí. A proposta de Deus, a proposta do Evangelho, não é nos conduzir do pode e não pode. É nos dar uma consciência, nos entregar uma responsabilidade para que cada um de nós, na maturidade da consciência cristã, possa pessoalmente decidir algumas coisas, irmãos, porque tem detalhes ou muitos detalhes da nossa vida que a Bíblia não traz, e aí fica a encargo nosso, mas sempre buscando princípios e valores, né, das Escrituras Sagradas. Isso é Evangelho, não é essa religião de pode e não pode, não é nessas categorias que Deus lida com a gente, pode e não pode. Inclusive tem muita coisa que pode, mas não se deve. Não é o que Paulo vai dizer? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo edifica, né? Então tem coisa que eu quero, não posso, posso, não devo, devo e não quero. Entenderam? Vocês estão dormindo não, né? Não? Ah, que bom, não. Tem coisa que eu quero e não posso, posso e não devo, devo e não quero. E a gente precisa reunir tudo isso para chegar à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque tudo que Deus quer é o que Ele deve e o que Ele pode. Tá certo? Não tem nada que Deus quer e Ele não deva. Nada que Ele não deva e Ele não possa. Nada que Ele não possa e Ele não queira. Então nós precisamos conhecer essa vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. E para que isso seja feito, a gente precisa entender um todo. A proposta, o propósito de Deus no Antigo Testamento para aquela nação e o que lá cabe para nós no Novo Testamento. E a regra para nós, de fato, de comportamento é Novo Testamento. E olhe lá, porque tem passagens no Novo Testamento ainda, né, num contexto judaico,
que estava sendo ali trabalhado. Por exemplo, Jesus, os evangelhos, Jesus ainda estava no contexto judaico, né? Paulo ainda de alguma maneira, mas eles foram inclusive corrigindo. Quantas vezes Jesus fala assim para aqueles líderes lá, os fariseus: vocês não ouviram o que os antigos disseram? Isso, então eu porém vos digo. Então não é que Jesus aboliu a lei. Capítulo 5 de Mateus ele fala isso: eu não vim para abolir a lei, abrogar, tirar de vigor. Eu vim para cumprir a lei. Jesus cumpre a lei e ressignifica a lei nele. Entenderam, irmãos? Então a gente precisa entender toda essa dinâmica aí, não é de um dia para o outro, é muito estudo, né? Compreendendo todas as doutrinas, enfim, mas a gente chega lá, em nome de Jesus. Bora lá. Então, lei cerimonial não é o que Paulo estava se referindo. Lei civil também não era, né? Que regia a convivência social de Israel. Então tem muitas coisas lá que não se aplica a nós, né? Muitas coisas nós herdamos, na verdade. A gente tem uma sociedade judaica cristã, ainda em alguns aspectos. A legislação que nós temos também, os países democráticos, eles têm em sua grande parte da base das leis também oriunda aí das leis de Moisés, homicídio doloso, culposo, tá lá, a lei de Moisés fala isso aí, né? Então, você está homicídio qualificado também, a gente vê lá na lei de Moisés. Quando matava um homem, matava um outro homem, era uma questão. Quando matava uma mulher, era outra questão. Matava uma mulher grávida, era outra pena. Então você vê toda essa estrutura na lei de Moisés aí, tá bom? Então vamos lá. Assim a lei, falei tudo isso só por causa disso aqui, ó. Mãe amada, eu tenho que tirar esse trem, eu esqueço. Assim a lei foi o nosso tutor. Tutor também eu acho que é uma palavra que não é tão conhecida, né? Tranquilo para vocês, tutor? O que é um tutor? Para vocês é bem claro o que é o ofício do tutor? Qual é o papel do tutor? Sim ou não, amados? Não, né? Não sei. Hã? Tutor é responsável? Dia de hoje é um responsável. Um responsável em que sentido? Responsável legal na ausência do pai, da mãe. Tem a tutela sobre a vida do... Provisória ou não? Sim, então um tutor, tá certo. É que algumas versões, ao invés de estar tutor, vai estar isso aqui, ó. Aio. Alguém já leu essa palavra, não? A lei foi o nosso aio. Ó, tá até aqui, ó. Na Almeida Revista e Corrigida, essa minha aqui, por exemplo, é essa palavra aqui, ó. Aio. O que é um aio? É um tutor, tá? Mas lá no grego, como está? É o paidagogos. Pedagogo. Então hoje a gente tem a profissão de um pedagogo, né? Que é esse instrutor, que é esse tutor, que é esse que é responsável pela pessoa para levá-lo à maturidade. Mas quem era o pedagogo do Antigo Testamento? Da Antiguidade? Quem era esse tutor da Antiguidade, dos tempos bíblicos? Era uma pessoa que era responsável pela criança para ensiná-la e levá-la à maturidade para entregá-la ao pai ou aos pais. Então olha o que Paulo está pegando aqui, a expressão. No caso, vem de um mentor. Exato, exatamente. Um instrutor, um mentor, um pedagogo, um instrutor, um tutor, né? Então são esses termos aí, é esse ofício, essa função. Então o que Paulo está dizendo? Que a lei teve essa função aqui, ó, de nos instruir, de nos levar à maturidade, né? Teve a tutela sobre nós porque nós não éramos maduros ainda. Então a lei não amadurecia ninguém na consciência. A lei impunha, né? E a lei serve para isso como um freio moral. A lei é uma cerca de Deus, né? E as pessoas pensam assim: então Deus me estraga prazer, essas leis de Deus aí e tal. Não, Deus sabia muito bem, inclusive para aquele povo que não tinha a ação do Espírito Santo, né? O sacrifício de Cristo sobre eles e a ação do Espírito Santo, como nós temos hoje, sabia que deveria colocar alguns freios, inclusive como leis mesmo. É por isso que, por exemplo, o cabra que não dava o dízimo era chamado de ladrão, como Malaquias fala lá, né? Hoje, por exemplo, a gente não pode tratar com essas categorias, né? Chamado de ladrão, é uma antiga aliança. Eu não estou dizendo que a pessoa não deve dar dízimo, não deve contribuir financeiramente, não é isso. Eu acho até que o dízimo é uma coisa muito infantil. Eu acho que o 10% é uma coisa muito religiosa. Eu acho que você contar, fracionar, porque eu ganho lá tanto, vírgula e alguns centavos, né? E aí, como faz? Aí a pergunta que fazem para mim, olha como a mente nossa é condicionada religiosa. Professor, tem que ser do bruto ou do líquido, né? Eu já vi isso também. Uns que falam que é do bruto. Então. Eu falo como
Mas olha a consciência, o entendimento que as pessoas querem lidar no Evangelho, não é? O que o Evangelho nos ensina a respeito disso? É só ler lá Mateus capítulo 23, verso 23, é só ler lá 2 aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, percebam a necessidade de conhecermos os textos, né? Então, só para a gente entender, é muito pouco. Mas o que eu quero dizer, não quero nem tratar sobre esses assuntos não, isso aí em outra ocasião a gente vai discutir, tá bom? Ou não, né? Não sei, vamos ver. Mas só para falar aqui, então a lei, ela nos manteve na imaturidade, ela foi um cuidador, porque ela tinha o propósito de nos levar até Cristo. É o que Paulo está dizendo, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Então olha só, para que fôssemos justificados, queridos, ó, que coisa boa. Desculpa, eu nem li aqui só uma parte, né, do tutor, ó, mas a ideia aqui, ó, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, Romanos 3:20. A lei mostra o nosso erro e nos conduz à solução. Qual é a solução? Cristo. E a lei, ela salvava? Nunca salvou, irmãos. Se tivesse salvado, não precisava Cristo vir. O que a lei fazia? Mostrava só, era um termômetro, né? Então a lei mostrava o grau da febre, só o grau, só 38, 39, 40, vai convulsionar, vai morrer. Não curava, não sarava, não transformava, não... Só falava o grau do pecado. Você pecou muito, vai morrer. Pecou pouco, vai morrer mais tarde, né? Então o grau não transformava a natureza, não justificava ninguém, a não ser, Paulo vai falar, a não ser que você vivesse e cumprisse toda a lei, sem errar um ponto. E aí Paulo diz, quer viver pela lei? Quer se justificar pela lei? Você acha que pode, diante de Deus, ter mérito? Você acha que pode conquistar alguma coisa de Deus? Você acha que pode ter direito diante de Deus? Então faz o seguinte, cumpra toda a lei. Mas cuidado, se você errar em um ponto, é culpado de todos. E aí eu pergunto, quem conseguiu isso no Antigo Testamento? Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué? Ninguém. Os apóstolos, muito menos. Só Cristo que cumpre isso, não é? Então, só para a gente entender, irmãos, que é muito perigoso essa mensagem de que se você fizer isso e aquilo, você conquista algumas coisas de Deus. Se você fizer isso e aquilo, Deus está em dívida, né, com você. Se você faz isso e isso, você vai alcançar a graça e o favor de Deus. Isso não é o pensamento do Evangelho. Isso é uma estrutura religiosa do Antigo Testamento e muito infantil. E Jesus quer nos levar à maturidade. Aliás, a lei levou nós a Cristo, que é a maturidade, tá certo? Então, para que fôssemos justificados, ó. Então, a lei não salvava, só mostrava o grau do pecado, mas o Evangelho é aquele que salva, né? Então, justificados. Ninguém será justificado diante dele, de Deus, por obras da lei. Romanos 3:20. A justificação é recebida pela fé, né? A salvação, ela é pela... Me ajudem aí, irmão. A salvação é pela... Não é pelas obras, não é pela lei, é pela... E agora, irmão? Me ajudem aí. Completem, igual na escolinha lá que tinha o professor falava. Pela fé, pela graça, como que é? Pela fé? Quem concorda que é pela fé? Faz assim, deixa eu ver. Pela fé. Quem concorda que é pela graça? Levanta a mão. Quem não quer opinar? Ai, amados, por que vocês acreditam que é pela fé? Sim, tudo bem, mas a Bíblia diz isso, sim? Que é pela fé a salvação? Nós ouvimos, nós até falamos, não é? Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, e o 10 também, diz assim, eu induzi vocês ao erro aqui, eu quis fazer isso, eu quis induzir, porque eu vou falando, aí eu vou falar, ó, tá vendo, ó, ninguém será justificado pelas obras, a justificação é recebida pela fé, provida pela graça, confirmada pela obediência da fé. Mas quando eu parei pela fé, e aí eu induzi vocês a vocês falarem que é pela fé a salvação. Percebam, amados, como um pregador, uma pessoa que está conduzindo o estudo, alguém que está falando, pode condicionar as pessoas e levá-la a pensar e a declarar aquilo que ele pretende? Isso é muito perigoso para nós que pregamos. Porque muitas vezes a gente está formando na cabeça das pessoas ideias que nem sempre é bíblica. Eu posso fazer isso inconscientemente e alguns mau caráter que tem
Pasmem vocês, mas tem alguns aí que travestidos de ministros de justiça, né? Tem um livro bem interessante do Edson Queiroz, um pastor batista,